Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Nacional. O tema de hoje: como Lula será libertado? Essa é uma pergunta que todos os militantes e ativistas, todos os brasileiros e brasileiras que lutam pela libertação do presidente Lula se fazem cotidianamente. Vai se vendo, ao longo do tempo, que os caminhos judiciais estão bastante comprometidos, ao menos no ambiente político atual. Há uma clara operação dentro do sistema de justiça, uma clara manipulação política do sistema de justiça, desde o início da perseguição ao ex-presidente Lula, para tirá-lo do jogo, para prendê-lo, para impedir que ele participasse da disputa presidencial, para deixá-lo fora das ruas nesse momento em que o governo Bolsonaro vai colocando suas patas sobre o país, destruindo conquistas sociais e liquidando nossa soberania. Todos vão se dando conta do que realmente ocorre e quais são as razões efetivas que levaram à prisão e à condenação do ex-presidente. Nada tem a ver com crimes jamais cometidos ou com provas jamais apresentadas. Tem a ver pura e simplesmente com uma operação política destinada a excluir a maior liderança popular de nossa história da disputa política. A direita, as forças de direita, as forças conservadoras, as forças mais reacionárias, de tudo fizeram para impedir que Lula disputasse a eleição presidencial e de tudo fazem para impedir que Lula assuma o papel que lhe cabe na liderança da resistência ao bolsonarismo. Ontem, domingo, dia 7 de abril, começou a jornada Lula Livre. Ela vai de 7 a 10 de abril. Ontem foi um sucesso. Em dezenas e dezenas de cidades do Brasil e do mundo, comitês, coletivos, partidos, movimentos realizaram atividades denunciando a injustiça contra Lula e exigindo sua liberdade. A campanha Lula Livre vai ganhando fôlego, vai ganhando musculatura, vai envolvendo, inclusive, intelectuais e lideranças que não têm qualquer compromisso com o Partido dos Trabalhadores. Vai se transformando numa grande causa democrática. Aos poucos, isso vai ocorrendo. E, cada vez mais, as pessoas se perguntam: está bem, estamos lutando pela liberdade de Lula, mas como ele será libertado? Qual é o mecanismo que pode permitir a libertação de Lula? Como essa campanha pode vir a ser vitoriosa? E é um debate muito pertinente, exatamente porque essa campanha começa a ganhar uma enorme repercussão nacional e internacional. A situação atual do ex-presidente Lula é determinada por aquilo que muitos juristas chamam de lawfare. É uma palavra em inglês que significa a utilização do sistema de justiça, a manipulação do sistema de justiça para obter um determinado resultado político. A condenação do ex-presidente Lula nos dois processos em que já foi condenado em primeira instância, e um deles já recebeu pena também na segunda instância e por isso está preso. Essas condenações contra o ex-presidente Lula são gigantescas farsas judiciais. São produto de um conluio entre distintas frações do sistema de justiça, setores do Ministério Público, setores da Polícia Federal, setores da Magistratura Federal. Fundamental o peso neste processo, nesta fraude judicial, dos grandes grupos de imprensa que fizeram de tudo
para criar no país um clima, um ambiente que pressionasse as instituições judiciais a serem cúmplices da fraude iniciada pela República de Curitiba. A soberba dos operadores dessa fraude é tão grande que o ministro da Justiça de Bolsonaro é o ex-juiz Sérgio Moro, exatamente aquele homem que condenou Lula em primeira instância, dando o grande salto no rumo dessa fraude judicial. Sérgio Moro, juiz que condena Lula e o tira da disputa presidencial, concluído o processo eleitoral, é indicado ministro da Justiça por quem mais se beneficiou de sua decisão, o atual presidente Jair Bolsonaro. Em qualquer país do mundo, ao invés de ser ministro da Justiça, o ex-juiz Sérgio Moro estaria às voltas com a polícia, que estaria investigando se a sua nomeação para o Ministério da Justiça foi um pagamento para os serviços prestados enquanto exerceu o papel de chefe da 13ª Vara Federal, condenando o ex-presidente Lula. Até aí vai a soberba dos operadores da Lava Jato. É evidente que não será de dentro do sistema de justiça, de uma maneira autônoma, que sairá uma solução para o ex-presidente Lula. Porque o sistema de justiça continua contaminado por um grande projeto político das forças mais reacionárias do país, que tinha como alvo fundamental estabelecer um governo antipopular e antinacional, um governo que arrebentasse as conquistas do povo, que arrebentasse os direitos dos trabalhadores, que arrebentasse a soberania nacional, na lógica que hoje unifica as classes dominantes do país, que é se associar de forma incondicional ao imperialismo norte-americano. Para que isso pudesse ser feito, a presidente Dilma tinha que ser derrubada e o presidente Lula tinha que ser preso para nunca mais sair a depender da vontade das classes dominantes. Há uma comparação que comumente é feita, e eu encontro razão nessa comparação, que é entre a situação do presidente Lula e a situação de Nelson Mandela entre os anos 60 e 80 na África do Sul. O apartheid tinha que manter Nelson Mandela preso, porque Nelson Mandela nas ruas poderia desestabilizar o domínio daquele regime político na África do Sul, o domínio do racismo na África do Sul. Nelson Mandela teria que apodrecer na cadeia para servir de exemplo contra quem se levantasse em oposição ao apartheid. E Nelson Mandela somente foi libertado quando o povo sul-africano e a solidariedade internacional transformaram a causa da sua liberdade numa causa de enorme mobilização popular, numa causa das grandes massas do mundo, encurralando o governo do apartheid e obrigando-o a libertar Nelson Mandela. Eu não creio que com Lula será diferente. A campanha Lula Livre tem como objetivo plantar as sementes de um ambiente, de um clima de revolta popular nacional e internacional contra a prisão do ex-presidente. É verdade que pode vir a ocorrer, podem existir decisões individuais que por algum tempo beneficiem o presidente Lula. Por exemplo, no dia 8 de julho do ano passado, o desembargador Favretto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, chegou a dar habeas corpus para o presidente. Esse habeas corpus demorou algumas horas para cair. Mais recentemente, o ministro do STF, Marco Aurélio de Mello, determinou o fim da execução provisória das penas em segunda instância, o que também poderia beneficiar o ex-presidente, mas são decisões isoladas que rapidamente são anuladas pela reação do sistema de justiça, que buscam de todas as maneiras obstruir qualquer caminho que leve o presidente Lula à liberdade. Novas decisões desse tipo podem até ocorrer, mas se vierem a ser implementadas,
serão provisórias, serão decisões contra as quais rapidamente o sistema de justiça e o conjunto do bloco conservador tratarão de anular. Lula só sairá da cadeia, só lhe será feita justiça se existir, repito, no Brasil e no mundo, um grande movimento popular pela sua liberdade. Não há outro caminho que não esse. Como foram libertados ao longo da história os prisioneiros políticos? Existem algumas situações célebres. Uma delas é a queda da Bastilha. Ou seja, o povo, em situação insurrecional, pelas próprias mãos, liberta os presos e derruba uma prisão política como era a Bastilha, uma das mais sórdidas prisões do período medieval da França pré-revolução. Esse é um caminho. Não é o caminho que, nesse momento, está no horizonte político. O Brasil não vive um processo revolucionário, nem qualquer processo revolucionário está à vista. O outro caminho é criar, através de movimentações fortes, através de manifestações populares, através da luta popular, criar um clima que obrigue as classes dominantes, dentro e fora do país, a reabrir caminhos que permitam a anulação do julgamento do presidente Lula e um novo julgamento em condições de justiça e idoneidade. É possível que uma mobilização popular forte leve a isso. Essa decisão de anulação do julgamento do presidente Lula pode ocorrer por decisão nacional ou pode ocorrer por decisão internacional. Pode haver um reconhecimento, por exemplo, de que o juiz Sérgio Moro não era apto, não era isento, manipulou o julgamento do presidente Lula, criando uma fraude judicial que deveria ser revista. Pode haver uma recomendação internacional do Conselho, do Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, por exemplo, nesse sentido, o que pressionaria, em determinadas conjunturas, até obrigaria o Brasil a rever todo o julgamento do presidente Lula. Também decisões anulatórias dos julgamentos recebidos até o presente momento pelo presidente Lula poderiam ser tomadas pelo STJ e pelo STF. Mas isso não ocorrerá apenas ou principalmente pelo funcionamento do sistema de justiça. Isso só ocorrerá se centenas de milhares estiverem nas ruas pressionando pela libertação do presidente Lula. Se a luta pela liberdade do presidente Lula se transformar numa faca no pescoço da elite brasileira, se a luta pela libertação do presidente Lula obrigar a elite a tomar a seguinte decisão: mantê-lo preso e correr o risco de um movimento popular tão forte que ameace sua própria hegemonia, ou libertá-lo para impedir que as massas, ao defender Lula, assumam elas próprias o caminho da rebelião. Essa é a situação, que é a situação que viveu Mandela. Mandela não foi libertado pela boa vontade do governo do apartheid, pelo governo de de Klerk. Esse governo do apartheid queria, como eu já disse, manter Mandela preso até o fim dos seus dias. De Klerk foi obrigado a libertar Mandela. De Klerk foi obrigado a fazer um acordo que libertasse Mandela, porque a opção que foi posta para ele era o acordo ou a derrubada de seu governo sem acordo nenhum, com as massas passando por cima do governo de Klerk. Vejam o clima que teve que ser gerado na África do Sul e na solidariedade internacional para que de Klerk e o governo do apartheid recuassem e abrissem o caminho que levaria à libertação de Mandela e dos demais presos do regime do apartheid. Não é muito diferente a situação do ex-presidente Lula. É apenas com a transformação da campanha pela libertação dos presidentes na grande causa democrática do país é que será possível encurralar o bloco conservador, encurralar o sistema de justiça e impor
justiça, impor a decretação da inocência do ex-presidente Lula e impor sua liberdade. É o caminho do povo, é o caminho das ruas, do esclarecimento, do convencimento. Por isso que aderir à campanha Lula Livre é tão importante. A campanha Lula Livre se faz não apenas por jornadas de luta, como essa que está em curso entre 7 e 10 de abril. Se faz por uma campanha contínua de esclarecimento, de conversa com o povo, de soma de organização em comitês, comitês de bairro, comitês por locais de trabalho, por locais de estudo, a construção de uma grande rede nacional e internacional que vai transformando a luta pela libertação do presidente Lula na grande causa democrática que une as forças progressistas, que une as forças pela liberdade. Esse é o caminho para tirar o presidente Lula da cadeia. Se esse caminho for forte o suficiente, pode pressionar o sistema de justiça para rever suas posições, pode derrotar os setores reacionários dentro do sistema de justiça. Se essa campanha for forte o suficiente, pode criar um ambiente no qual uma decisão internacional leve à anulação dos julgamentos do presidente Lula e, portanto, à sua liberdade. Uma pressão forte o suficiente pode encurralar o conjunto do bloco conservador e obrigá-los a aceitar saídas e alternativas ainda não criadas que libertem o presidente Lula e os demais presos políticos da Operação Lava Jato. Povo na rua, povo consciente, povo organizado, é a única saída. Não existe saída judicial autônoma para tirar o presidente Lula. E vamos aqui repetir algo importante. Isso não é uma corrida de 100 metros rasos. É uma longa maratona. É uma longa estrada que terá que ser caminhada passo a passo. É uma longa luta que exige muito empenho, muita persistência, muita paciência. Não existe bala de prata. É a construção de um esforço popular nacional e internacional que demanda muita dedicação, muito empenho. O que cada um de nós pode fazer? Criar um comitê Lula Livre, um comitê presencial ou um comitê digital, um comitê que realize atividades, que faça pichações, que faça panfletagens, que faça atividades de esclarecimento, que faça seminários, que discuta com colegas de trabalho e vizinhos. Isto é o fundamental. Moléculas, células por toda a sociedade defendendo a libertação do ex-presidente Lula. Esse é o caminho para criar essa poderosa mobilização social. E essa construção da campanha pela libertação do presidente Lula se faz dentro da resistência ao bolsonarismo. Não é uma campanha separada. A campanha Lula Livre está incorporada à luta contra as reformas antipopulares, antinacionais e antidemocráticas do governo Bolsonaro. A campanha Lula Livre está a serviço dessa resistência. E essa resistência deve incorporar a campanha Lula Livre para ganhar mais força, porque a voz do presidente Lula é a voz que mais chega ao povo brasileiro. Mesmo preso, o presidente Lula é o grande líder da oposição brasileira. Mesmo preso, o presidente Lula é a voz que unifica a esquerda brasileira e os setores populares contra o bolsonarismo. Mesmo na cadeia, tal como aconteceu com Mandela e com outras lideranças, é o presidente Lula que pode unificar e animar o povo para a luta contra o bolsonarismo. A campanha Lula Livre, portanto, faz parte da resistência popular. E fazendo parte da resistência popular é que, pouco a pouco, a campanha Lula Livre pode ganhar musculatura, força, envolvimento de massas dentro e fora do país. Não haverá solução mágica. Não tenhamos ilusões no sistema de justiça. Não tenhamos ilusões em decisões das cortes brasileiras, que são cúmplices da perseguição ao ex-presidente Lula, que são cúmplices da sua condenação. Setores do sistema de justiça que são parte do golpe dado contra a presidente Dilma Rousseff, que são parte da construção reacionária hoje ao redor do governo Jair Bolsonaro. Não tenhamos ilusões com essa gente. Como os sul-africanos não podiam ter ilusões com o regime do apartheid e seus juízes.
são vinho da mesma pipa. O juiz do apartheid e a maioria ou grande parte dos juízes e promotores que fazem parte do sistema de justiça brasileiro. O sistema de justiça brasileiro, a maioria dos seus integrantes, a maioria dos integrantes da magistratura, do Ministério Público, infelizmente, faz parte do sistema de poder das classes dominantes para oprimir o povo e destruir a soberania nacional. Somente aceitarão libertar o presidente Lula com a faca no pescoço, se o povo se colocar em movimento, se o povo lutar. E é esse o papel de todos nós, ajudar o povo a se levantar contra a injustiça, ajudar o povo a se levantar contra o bolsonarismo, ajudar o povo a se levantar pela liberdade do presidente Lula. Luta, e mais luta, sempre mais luta, é o único caminho para rompermos com os grilhões e as grades que hoje com as quais hoje tentam isolar o presidente Lula do convívio e da luta ao lado do povo brasileiro. Termino aqui minha exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. A primeira delas: façam uma assinatura do canal do Opera Mundi no YouTube. Essa plataforma é muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários, inclusive para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Superchat. No YouTube vocês poderão assistir as transmissões ao vivo dos nossos programas, bem como pesquisar as edições anteriores e assisti-las. Segunda mensagem. Peço a vocês encarecidamente que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos leitores e espectadores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo de qualidade, um jornalismo independente, para que tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, é muito simples fazê-lo, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a audiência de hoje. Aqueles que gostaram do programa, por favor, o compartilhem, ajudem a difundi-lo. Nós voltaremos a nos ver na próxima quarta-feira com o 20 Minutos Internacional. Próxima quarta-feira, às 16h30. Um grande abraço e até lá.
Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: quem foi Carlos Marighella? Como vocês todos sabem, na próxima semana, exatamente no dia 18 de abril, será lançado um dos mais aguardados filmes brasileiros. Chama-se exatamente Marighella, filmado por Wagner Moura, tendo como protagonista Seu Jorge no papel de Carlos Marighella. Esse filme, baseado na biografia, na genial biografia de Carlos Marighella, escrita por Mário Magalhães, desde antes do seu lançamento pelas salas de cinema do país, já provocou muito interesse, muita atenção, muita polêmica. As forças de extrema-direita atacam esse filme como podem, seja de forma presencial, seja de forma digital, como fizeram durante o Festival de Cinema de Berlim. Agridem, desqualificam. Trava-se, portanto, uma luta em torno do papel que cumpriu Carlos Marighella ao longo da história do século XX. Personagem essencial da história do século XX, Marighella é objeto, é alvo, é personagem de uma polêmica, de uma disputa de narrativa que envolve as forças de esquerda, as forças populares e progressistas, de um lado, e do outro lado, os setores mais reacionários do país, que hoje governam o Estado brasileiro. Para que nós possamos travar essa polêmica de forma qualificada, bem informados, é necessário recapitularmos a história desse líder revolucionário. É fundamental balizarmos a discussão sobre o seu papel na história do país a partir dos dados fundamentais de sua biografia. Marighella nasceu em 5 de dezembro de 1911. Baiano, filho de pai de descendência italiana e de mãe negra, cuja mãe havia sido escrava liberta. Marighella é fruto deste casamento, de um italiano, de onde vem o sobrenome Marighella, com uma negra na Bahia. Uma família de classe média baixa, mas que pôde propiciar a Carlos Marighella as condições de estudo que o levaram à universidade. Marighella, na universidade, rapidamente se destacou como líder estudantil. Rapidamente se destacou como um ativista político, da mais tenra idade. E esse seu ativismo político, no movimento estudantil, na organização da juventude comunista, rapidamente o levaria à cadeia e, finalmente, o obrigaria a interromper seus estudos universitários. Marighella, pouco a pouco, já muito jovem, com 22, 23 anos, passa a fazer da luta política e revolucionária a grande razão do seu viver. Marighella participa daqueles grandes combates que iriam marcar os anos 30. Engaja-se no Partido Comunista. Rapidamente se transforma numa liderança regional entre os comunistas. E ganhava a simpatia da militância e dos setores da vanguarda progressista da Bahia, pela sua inteligência, pela sua oratória, pela sua coragem pessoal, pelo seu talento como poeta, por sua simpatia, por seus vínculos com a música popular. Marighella, negro, comunista, filho de italiano e baiana, de italiano e negra, Marighella foi fincando suas raízes no solo baiano e se transformando rapidamente numa liderança, numa grande personagem política daquele estado. Ocorre a rebelião militar
de 1935. Marighella passa a clandestinidade. É preso em 1936. Fica na cadeia pouco mais de um ano e é libertado por um ato que entrou para a história como a macedada. Então, o ministro da Justiça, Macedo Soares, mandou libertar todos os presos políticos que ainda não tinham sido julgados. Marighella foi beneficiado por essa forma de anistia. Sai da cadeia e retorna à clandestinidade. Voltaria a ser preso em 1939 e somente seria libertado com o fim do Estado Novo, da ditadura de Getúlio Vargas, em 1945. A entrada do Brasil na guerra contra o nazifascismo ajudaria a apressar o fim do Estado Novo, levaria a uma recuperação das lutas democráticas. Getúlio promoveria um giro no seu próprio governo e os mecanismos ditatoriais acabariam pouco a pouco se dissolvendo até chegar à anistia de 45, que libertaria Marighella, entre centenas de outros presos políticos, a maioria deles militantes do Partido Comunista, a começar por sua máxima liderança, Luiz Carlos Prestes. Marighella sai da cadeia e, ao sair da cadeia, sua popularidade havia crescido enormemente. Marighella havia ressurgido no solo baiano como uma liderança nacional. Tão grande era seu impacto político, tão forte era sua popularidade, que Marighella seria um dos candidatos vitoriosos do Partido Comunista nas eleições de 1945. Marighella seria um dos parlamentares eleitos pela chapa do Partido Comunista. Como parlamentar, revelaria um grande talento em combinar a luta social com a luta institucional. Marighella era um deputado que não ficava preso aos gabinetes da Câmara, não ficava preso aos trâmites institucionais, participava das sessões, fazia o debate parlamentar, mas dedicava seu mandato, como os demais deputados comunistas, a organizar as lutas sociais, a organizar o partido, a construir uma força social e popular que permitisse à classe trabalhadora se construir como uma alternativa de governo e poder no país. A vida legal do Partido Comunista, no entanto, seria muito curta, duraria apenas 2 anos. Em 1947, o Partido Comunista teria seu registro eleitoral cassado. E, ao ser cassado o registro eleitoral do Partido Comunista, seus deputados perderam o mandato. E Marighella foi uma das vítimas dessa escalada autoritária, já sob o governo de Eurico Gaspar Dutra, que, por uma decisão do STF, retira primeiro o registro eleitoral do PCB para, em seguida, cassar os seus deputados. Cassados os deputados e fechado o Partido Comunista, não podendo mais ter registro eleitoral, os comunistas passam à clandestinidade. Marighella jamais voltaria a sair dessa situação. Em alguns momentos perseguido com mais afinco, em outros momentos com menos intensidade, Marighella, até o fim da sua vida, viveria como um revolucionário clandestino. Membro do Comitê Central do Partido Comunista, certamente era sua figura, vai se tornando sua figura mais popular depois de Luiz Carlos Prestes, o lendário Cavaleiro da Esperança. Marighella, clandestino, participa da organização do partido, participa da reconstrução clandestina da organização dos comunistas, participa das lutas populares, da greve de 1953 em São Paulo, de distintos combates no campo e na cidade, sempre clandestino, sempre escondido, mas com muito contato com a militância do partido. Também participa de missões internacionais importantes. Uma delas o levaria a viver um certo tempo na China, que então havia sido palco
de uma tremenda revolução, uma revolução popular dirigida pelo Partido Comunista em 1949. Alguns anos depois, Marighella visitaria a China. Marighella, dentro do Partido Comunista, especialmente depois do final dos anos 50, no início dos anos 60, quando emerge o governo de João Goulart por conta da campanha da legalidade, campanha essa que derrota o golpe, que tentava impedir sua posse, Marighella vai se destacando no Partido Comunista pela intensidade com que exigia dos dirigentes comunistas que o partido estivesse preparado para disputar uma situação de enfrentamento com a burguesia, com setores golpistas da burguesia brasileira. Marighella considerava que a burguesia brasileira, mais cedo ou mais tarde, recorreria a um golpe de Estado e que o partido devia estar pronto para essa situação. Marighella defendia que o partido devesse se enraizar nas massas, construir sua própria capacidade de mobilização popular e sua própria capacidade militar, para estar em condições de enfrentar a contra-revolução, que na análise que ele e outros camaradas faziam, de que era inevitável que a burguesia recorresse ao golpe para deter as reformas anunciadas por João Goulart. Quando ocorre em 1964, o fato é que o Partido Comunista não havia se preparado para aquela contingência. O Partido Comunista, submetido a uma estratégia que já durava muitos anos, de que o Brasil vivia uma etapa no qual a responsabilidade dirigente pelas reformas e pelo desenvolvimento cabia ao que se chamava de burguesia nacional, os setores das elites, eventualmente vinculados a ideias de desenvolvimento, independência nacional e mercado interno de massas. O Partido Comunista Brasileiro não considerou como prioritárias, não considerou como fundamentais as tarefas que Marighella propunha como centrais. Tarefas que levariam o partido a se preparar para a contra-revolução e se preparar para transformar a contra-revolução em revolução e em constituição de um governo popular revolucionário. Marighella também acreditava que naquela etapa de desenvolvimento do Brasil caberia à burguesia nacional um papel fundamental na condução da luta política. Marighella também considerava que era essencial uma aliança com essa burguesia nacional, mas de olhos postos na experiência chinesa. Ele considerava que, embora a burguesia pudesse ter esse papel fundamental, a classe operária e seu partido deveriam ter um papel dirigente. Quando ocorre o golpe, não há resistência, o Partido Comunista Brasileiro é profundamente atingido. Marighella avalia aquela profunda derrota sofrida pela classe trabalhadora como produto da linha política então hegemônica no Comitê Central, que não havia levado o Partido Comunista a ter o papel dirigente que propugnava Marighella. Linha política que não havia permitido ao Partido Comunista se preparar para o enfrentamento. Marighella considerava que o partido tinha tido uma postura capitulacionista, despreparada, frouxa em relação ao golpe de Estado de 64. E propunha que o partido fizesse um giro político profundo no que diz respeito à sua tática. E esse giro significava a centralidade da resistência armada contra o regime militar. Marighella, então, se inspirava não apenas no que havia visto e estudado sobre a Revolução Chinesa, mas também no exemplo da Revolução Cubana, que havia sido vitoriosa em 1959. Marighella combinava as duas experiências e propunha uma determinada estratégia de resistência, que era a guerra de guerrilhas. Quais eram os pontos fundamentais? Marighella considerava que o Partido Comunista Brasileiro deveria constituir um exército popular de libertação. Esse exército popular de libertação era um exército
que teria como cenário principal o campo, as forças camponesas, um exército que ocuparia territórios no campo quando tivessem condições de travar combates dessa envergadura, e esse exército baseado no campo, esse Exército Popular de Libertação, estenderia seus braços para a cidade, um dos núcleos da classe operária, através de greves e verdadeiras insurreições, se combinariam com esse Exército Popular. Mas para chegar a essa situação, parecida com o cenário que levou à vitória da Revolução Cubana em 1959, havia que se acumular forças, e a acumulação de forças deveria ocorrer através da guerrilha urbana, através de ações militares de propaganda contra o regime militar, ações de recuperação de fundos, as chamadas expropriações bancárias, que permitissem às forças revolucionárias terem os recursos para instalar a coluna guerrilheira no campo, a coluna guerrilheira que era estratégica. Para o Marighella, a guerrilha urbana era tática, para acumular recursos, fazer propaganda, recrutar militantes, treiná-los, formá-los, prepará-los, militantes advindos da vanguarda estudantil e operária, mas a guerrilha urbana era um instrumento tático para garantir as condições para que pudesse existir uma coluna guerrilheira estratégica no interior do país que viesse paulatinamente a se constituir num exército popular de libertação. Essa era a política que Marighella propunha, e essa política é derrotada no Partido Comunista Brasileiro. A linha defendida por Luiz Carlos Prestes e outros companheiros é vitoriosa, que era uma linha de resistência institucional e social à ditadura, de negação da via armada, de aposta em movimentos populares e de constituição de uma aliança de todas as forças políticas que estivessem contra a ditadura. Essa divisão no seio do partido levaria a uma profunda luta interna depois do golpe de 64, e essa luta interna se arrastaria para quase 4 anos, até que houvesse a ruptura final. Marighella, pouco a pouco, vai entrando em choque público com a direção do partido. Primeiro porque resiste à prisão em 64, depois porque vai a uma reunião em Havana da Organização Latino-Americana de Solidariedade, a OLAS, sem autorização da direção do partido, acaba renunciando à comissão política do Comitê Central do PCB e, finalmente, no 6º Congresso do PCB, ele é expulso. Nesse período, Marighella já havia constituído sua própria corrente política interna, e essa corrente política viraria a principal organização da resistência armada à ditadura, uma organização chamada Ação Libertadora Nacional, ALN, que existiria até 1974. Marighella, junto com Joaquim Câmara Ferreira, o Toledo, e outros membros da direção nacional e de direções estaduais do PCB, viriam a constituir o núcleo dessa nova organização que defendia, que apoiava, que encarnava a estratégia propugnada pelo revolucionário baiano. E é nessa condição que Marighella iria se transformar no inimigo público número 1 da ditadura militar. Marighella, com todo o seu carisma e sua popularidade, seria o principal dirigente da resistência armada ao regime militar. Já passado dos 50 anos, com quase 60 anos de idade, ele comandava uma organização cuja maioria esmagadora da militância era formada por jovens estudantes e jovens operários que dificilmente passavam dos 30 anos de idade. Marighella e Joaquim Câmara Ferreira é que comandariam a Ação Libertadora Nacional na tentativa de resistir pelo caminho militar, pelo caminho armado ao regime ditatorial. Rapidamente, no entanto, essa organização seria vítima de uma perseguição implacável a uma política de cerco e aniquilamento, especialmente depois do sequestro do embaixador americano, que ocorreria em setembro de 1969. Dali a 2 meses, no dia 4 de novembro do mesmo ano, seria assassinado Carlos Marighella, comunista baiano, líder revolucionário. Marighella, assassinado, se transforma em um dos grandes heróis da resistência contra a ditadura. Seu legado de coragem pessoal, seu legado de dedicação à classe trabalhadora,
seu legado de enfrentamento contra o imperialismo e os poderosos inspiraria todas as gerações seguintes. Seria um símbolo eterno da luta do povo brasileiro, um símbolo eterno da resistência ao autoritarismo, um símbolo eterno da vontade política de mudar o país, um símbolo eterno em que pese seus erros e acertos, um símbolo moral, uma inspiração de todos os homens e mulheres dispostos a mudar o mundo. Carlos Marighella é homenageado pelo filme de Wagner Moura. Ir ao assistir o filme Marighella de Wagner Moura, mais do que um interesse cultural e histórico, é um gesto de protesto contra a nova onda autoritária que vive o país. E é um gesto de reverência a um dos grandes heróis da classe trabalhadora do país e do mundo. Porque o exemplo de Marighella ultrapassou as fronteiras brasileiras. Daqueles tórridos anos 60 e 70, Marighella era um símbolo mundial de resistência e rebeldia. E até os dias de hoje continua sendo. Marighella sempre permaneceu jovem, sempre permaneceu a imagem e o exemplo da rebeldia. Termino aqui a exposição de hoje. Antes de encerrarmos o programa, 2 mensagens. A primeira, façam uma inscrição no canal do Opera Mundi no YouTube. Nessa plataforma, vocês poderão assistir nossas transmissões ao vivo, bem como pesquisar e, evidentemente, assistir edições anteriores do programa 20 Minutos e demais programas da TV Opera Mundi. O YouTube é uma plataforma muito mais amigável para assistir vídeos, para fazer comentários e também para contribuir financeiramente com o Opera Mundi através do Super Chat. Segunda mensagem. Peço encarecidamente a vocês que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para que nós possamos ter os recursos necessários à sustentação e ao desenvolvimento de um jornalismo independente de qualidade. Para que nós tenhamos os recursos necessários à batalha cotidiana de ideias e informações contra a imprensa de direita. Vocês poderão obter informações sobre a assinatura solidária e realizá-la, porque é muito simples e prático, no endereço www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. Queria agradecer a audiência de todos que nos acompanharam essa sexta-feira. Peço a quem gostou do programa que o divulgue, que o compartilhe com seus amigos nas suas redes. Nós voltaremos a nos ver na próxima segunda-feira com 20 Minutos Nacional. Até lá e um grande abraço.